Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Os assassinatos da Colonial Parkway. Aninhada entre alguns dos locais mais históricos dos Estados Unidos, a Colonial Parkway liga Jamestown, Williamsburg e Yorktown, na Virgínia. Criada como uma homenagem à América colonial, essa estrada cênica, de pouco mais de 37 quilômetros, acabou ganhando fama por algo muito mais sombrio. Entre os anos de 1986 e 1989, esse trecho tranquilo e arborizado tornou-se o cenário de uma série de assassinatos brutais. Este é o caso dos assassinatos da Colonial Parkway. Este caso envolve várias vítimas, e por isso é importante que você assista até o final para conhecer cada uma das histórias e entender a dimensão dos horrores que ocorreram ao longo da Colonial Parkway. O coração da estrada e o início dos crimes. Os chamados assassinatos da Colonial Parkway abrangem uma série de crimes que podem ou não estar conectados. Pelo menos 8 pessoas desapareceram ou foram assassinadas em áreas próximas à Colonial Parkway entre 1986 e 1989. Até hoje, o caso permanece sem solução e as famílias dessas vítimas ainda buscam respostas. Para entender a gravidade do que aconteceu, precisamos primeiro conhecer o cenário. A Colonial Parkway é uma rota histórica que atravessa o Colonial National Historical Park, o que a coloca sob jurisdição federal. Isso significa que, desde o início, o caso esteve nas mãos do FBI. Durante o dia, a estrada oferece paisagens deslumbrantes, mirantes tranquilos e áreas perfeitas para um piquenique. Mas à noite, sem postes de iluminação ou postos de gasolina, ela se transforma em um corredor escuro e isolado. Como escreveu o autor Blaine Pardoe em um livro sobre o caso, à noite fica assustador. Os turistas desaparecem e o tipo de gente muda. Há relatos de festas, voyeurs, policiais estranhos. Definitivamente um lugar sombrio. E foi justamente nesse cenário que os primeiros assassinatos ocorreram. Kathleen Thomas e Rebecca Dowdowski, outubro de 1986. O primeiro par de vítimas foi Kathleen Kathy Thomas, de 27 anos, e sua namorada Rebecca Becky Dowski, de 21. Kathy havia se formado na Academia Naval de Annapolis em 1981, uma das primeiras mulheres a conquistar esse feito. Forte, determinada e com treinamento em artes marciais, ela trabalhava como corretora de ações em Norfolk depois de servir como oficial de protocolo na Marinha. Becky era uma estudante universitária na William & Mary, onde cursava administração. Era descrita como alegre, com um carinho especial por crianças e um histórico de trabalhos voluntários em sua cidade natal, Poughkeepsie, Nova York. As duas haviam começado a namorar há poucos meses e na noite de 9 de outubro de 1986 se encontraram no campus. Foram vistas pela última vez por volta das 21h30, quando Becky imprimiu um trabalho no laboratório da universidade. A partir daí, tudo virou um mistério. No dia seguinte, Kathy não apareceu para trabalhar. Algo incomum, mas que não causou alarme imediato por conta de seus horários flexíveis. Já Becky, que planejava visitar amigos e depois ver a família em Nova York, também não deu notícias. Inicialmente, todos pensaram que ela apenas havia mudado os planos. Foi só em 12 de outubro, às 17h30, que um corredor encontrou um carro jogado numa ribanceira, próximo ao mirante de Cheatham Annex, em Williamsburg. Era o Honda Civic branco de Kathy. De onde estavam, os guardas do parque mal podiam ver o veículo. Mas o que parecia um simples acidente se revelou algo muito pior. Os corpos de Kathy e Becky estavam dentro do carro. As autoridades acreditavam que poderia haver sobreviventes e quebraram o vidro do porta-malas para tentar acesso. Mas era tarde demais. Os corpos foram encontrados em posições estranhas. Kathy no porta-malas e Becky no banco de trás. Ambas foram estranguladas com corda e tiveram as gargantas cortadas. Havia marcas de queimadura nos pulsos e pescoços, e um corte na mão de Kathy indicava que ela tentara se defender. Curiosamente, havia restos de carne, queijo e alface nos estômagos, indicando que haviam feito uma refeição após deixarem o campus. O carro havia sido banhado em diesel, numa tentativa frustrada de queimar provas. O combustível não pegou fogo e o criminoso parece ter empurrado o veículo na direção do rio York para tentar esconder os corpos. Havia muitas impressões digitais no carro, mas as digitais deixadas ao fechar o porta-malas foram destruídas quando os guardas quebraram o vidro. As bolsas das vítimas ainda estavam no carro, o que descartava o roubo como motivo. E não havia sinais de violência sexual.
O FBI chegou a investigar uma ex-namorada de Kathy, mas tudo indicava uma ex-namorada de Kathy, mas tudo indicava que ela foi visada apenas por sua orientação sexual. Não havia qualquer evidência ligando ao crime. O corpo de David foi encontrado próximo ao de Robin. Ele estava vestindo apenas uma calça, ao contrário de Robin. David havia sido baleado 2 vezes, uma vez nas costas, na altura do ombro esquerdo, e outra vez na parte de trás da cabeça. O tiro no ombro levou os investigadores a acreditar que ele pode ter tentado fugir, mas foi atingido antes de ser executado com um disparo fatal na cabeça. Estima-se que o casal tenha sido morto entre 00:30 e 5:30 da manhã. No entanto, um grupo de adolescentes que estava festejando na área naquela noite relatou à polícia que o carro de David não estava no estacionamento quando eles saíram por volta das 2h. Tanto a família quanto os investigadores acreditam que David e Robin possam ter se encontrado naquela noite com a intenção de procurar um local isolado para ficarem a sós. David já era conhecido por frequentar aquela região para festas, então não seria estranho que ele tivesse levado Robin até lá. Após a descoberta dos corpos, a caminhonete de David foi analisada em busca de evidências, mas as impressões digitais coletadas foram perdidas posteriormente. Dado o estado dos corpos e o fato de estarem parcialmente despidos, uma teoria surgiu. Talvez eles tenham estacionado o carro e caminhado para dentro da mata em busca de privacidade quando foram surpreendidos por um ataque. O assassino pode ter tentado assaltá-los. A carteira de Robin nunca foi encontrada e a de David estava no painel da caminhonete, como se ele a tivesse deixado para trás. Robin teria sido morta primeiro e David pode ter tentado fugir, mas acabou sendo atingido. Outra possibilidade considerada é que o casal estava no carro, em um momento íntimo, quando foram abordados, forçados a sair e levados até a mata, onde foram assassinados. Há também quem acredite que o assassino tenha conduzido os dois até um local mais afastado antes de matá-los e depois retornado com um veículo. Apesar de muitos acreditarem que as mortes de David e Robin possam estar ligadas aos demais assassinatos da Colonial Parkway, há dúvidas. O local onde foram encontrados, o refúgio de vida selvagem Ragged Island, fica a cerca de 30 quilômetros do ponto mais próximo da Colonial Parkway, no extremo sudeste. Essa distância, aliada à forma como foram mortos, levanta a possibilidade de que os dois casos não estejam conectados. O casal seguinte, potencialmente ligado à série de assassinatos, foi Richard Keith Cole e Cassandra Hailey. Keith, que preferia ser chamado pelo segundo nome, era descrito pelo irmão como um geek apaixonado por computadores, cursando ciência da computação na Christopher Newport College. Sandy, como Cassandra era chamada pelos amigos, também estudava na mesma instituição e já havia praticado ginástica e modelado antes da faculdade. Na noite de 9 de abril de 1988, Kit buscou Sandy na casa dos pais dela. Eles disseram que iriam ao cinema, mas acabaram indo a uma festa no CUS por volta das 21 horas. Segundo testemunhas, os dois não pareciam muito interessados um no outro. Ambos haviam saído recentemente de relacionamentos, sendo Kit recém-separado de uma namorada de 4 anos. Ainda assim, eles pareciam se dar bem. Não se sabe ao certo a hora que deixaram a festa, mas foi entre 1:30 e 2 horas da manhã do dia 10 de abril. Eles nunca mais foram vistos. Na manhã daquele dia, o pai de Kit passou pelo York River Overlook, na Colonial Parkway, e avistou o carro do filho, um Toyota Celica vermelho. O veículo estava aparentemente normal, e como não sabia que o filho estava desaparecido, acreditou que os jovens estavam por perto. Então seguiu para o trabalho. Por volta das 9 horas da manhã, o carro foi oficialmente registrado como abandonado pelos guardas do parque. Posteriormente, descobriu-se que eles haviam encontrado o carro por volta das 7 horas, com a porta do motorista aberta, vidros abaixados, o porta-luvas escancarado e as chaves ainda na ignição. Os guardas recolheram as roupas que estavam no banco de trás e, ao revistá-las, encontraram o talão de cheques de Sandy, ligando para sua casa em seguida. Foi nesse momento que descobriram que ela estava desaparecida. Mesmo com essa informação, os guardas tentaram recolocar as roupas no carro, como se nada tivesse acontecido. Incrivelmente, só chamaram o FBI no dia seguinte. A verdade sobre essa sequência de erros só veio à tona 20 anos depois. Na época, os próprios agentes do FBI disseram que o Serviço Nacional de Parques havia sido evasivo e pouco colaborativo, provavelmente para esconder a contaminação da cena do crime.
Uma teoria sugerida por esses guardas é que Keith e Sandy teriam parado no mirante para nadar nus, mas essa hipótese é amplamente rejeitada pelas famílias. Ambos tinham receio da Colonial Parkway à noite e jamais iriam até lá por vontade própria. Além disso, era abril na Virgínia, as águas estariam geladas e não faria sentido se despirem no carro para andar quase 1 quilômetro até a margem. O último casal tradicionalmente ligado aos assassinatos da Colonial Parkway foi Daniel Lauer e Anna Maria Phelps. Anna, conhecida por sua energia e espírito vibrante, era muito ligada à família e adorada por todos. Ela havia se mudado recentemente com seu noivo Clint Lauer, irmão de Daniel. Durante o feriado do Dia do Trabalho, em 1989, Daniel foi visitar seus pais para buscar alguns pertences e Anna o acompanhou. Eles saíram por volta das 23h15 com destino a Virginia Beach, pela rodovia U-104. Quando não chegaram como previsto, Clint ligou para a mãe preocupado. No dia seguinte, ele e um amigo saíram dirigindo pela I-64 à procura do carro de Daniel, um Chevy Nova dourado de 1972. Encontraram um veículo estacionado em um local estranho, do lado oposto da rodovia, voltado para o sentido contrário de Virginia Beach, perto de uma placa de proibido estacionar em uma área destinada a caminhões. O carro estava destrancado, com a janela parcialmente aberta, chaves na ignição e quase cheio de gasolina. Todos os pertences de Daniel estavam dentro, exceto um cobertor térmico. Estranhamente, havia marcas indicando que o carro tinha passado por uma área de floresta, o que não fazia sentido, já que eles deveriam seguir direto pela I-64. A Polícia Estadual assumiu a investigação, já que o local era de jurisdição estadual. Relatos de possíveis avistamentos surgiram. Um caminhoneiro disse ter visto os dois no posto de descanso correto, no sentido de Virginia Beach, na mesma noite. Outro disse tê-los visto na manhã seguinte no lado oeste da rodovia, onde o carro foi achado. 6 semanas depois, em 19 de outubro, caçadores encontraram os restos mortais do casal em uma estrada de terra usada para a extração de madeira, cobertos pelo cobertor térmico que estava faltando. Estavam a cerca de 30 milhas do ponto de interseção entre a Colonial Parkway e a I-64. A carteira de Anna havia desaparecido. Embora seu cartão de seguro social e uma certidão de nascimento em miniatura estivessem perto dos corpos. Curiosamente, Anna usava os sapatos e as meias de Daniel. O dinheiro que o pai dele lhe dera também não foi encontrado. As condições dos corpos impediram a determinação imediata da causa da morte, mas exames posteriores revelaram que Anna foi esfaqueada várias vezes no abdômen e acredita-se que Daniel tenha sido morto de forma semelhante. Com os itens roubados, a hipótese de latrocínio não foi descartada. Com a morte de Anna e Daniel, os assassinatos associados à Colonial Parkway parecem ter cessado. Os casos da Colonial Parkway começaram a cair no esquecimento, e as investigações praticamente desapareceram até o ano de 2009, quando um homem chamado Fred Atwell trouxe novamente atenção ao caso. Atwell era um ex-delegado da região onde os assassinatos ocorreram, embora nunca tivesse trabalhado diretamente nas investigações. No final dos anos 2000, ele foi convidado a participar de um curso de treinamento para uma empresa de segurança, onde deveria falar sobre os assassinatos da Colonial Parkway. Durante esse evento, Atwell teria revelado que, apesar de ser policial na época, não teve envolvimento direto com os casos. Foi então que a empresa mencionou estar de posse de fotos dos locais dos crimes. Surpreendentemente, havia 84 fotografias relacionadas aos assassinatos, que teriam sido vazadas de dentro do FBI. Atwell tentou alertar o órgão sobre o vazamento, mas, segundo ele, a resposta foi de total desinteresse. Diante disso, ele decidiu levar o caso à mídia. A divulgação pública das imagens causou constrangimento ao FBI, que passou a ser duramente criticado e, sob pressão, acabou reabrindo os casos. Por esse motivo, Atwell chegou a ser visto por alguns como um herói por ter tirado os crimes do esquecimento. No entanto, essa notoriedade teve um preço. Um dos perfis investigados do possível assassino da Colonial Parkway apontava que ele poderia ser um policial ou alguém se passando por um. Atwell se encaixava nesse perfil, o que fez com que o foco da investigação se voltasse para ele. Ele acabou se aproximando de familiares das vítimas e se envolveu intensamente no caso, a ponto de muitos considerarem que ele havia desenvolvido uma verdadeira obsessão. Mas sua vida começou a entrar em colapso.
Em setembro de 2011, Atwell foi preso por assaltar uma mulher à mão armada e roubar menos de $100. Segundo relatos, ele disse à vítima que estava vivendo no mato e com fome. Bill, irmão de Kathy, uma das vítimas, comentou que Atwell sempre tentou se inserir na investigação e se aproximar das famílias, muitas vezes contando histórias absurdas. Em um dos casos, ligou para Bill, alegando ter sido contatado por um advogado de outro país que representava um cliente envolvido nos assassinatos. Afirmou que, por $20 mil, revelariam onde estavam os corpos de Keith e Cassandra. A história só piorava com o tempo e, sem fundamento, acabou sendo abandonada meses depois. Bill também afirmou que, às vezes, se perguntava se Atwell não sabia mais do que dizia e esperava que, se soubesse, tivesse coragem de falar. Em 2012, foi revelado que Atwell havia cometido fraude ao desviar cerca de $300 de um fundo criado pelas famílias das vítimas para contratar um investigador particular. Ele usou o dinheiro para despesas pessoais. Foi condenado a 3 anos de prisão, mas faleceu enquanto cumpria a pena. Se de fato tinha informações relevantes sobre os assassinatos, elas provavelmente se perderam para sempre. Apesar de se encaixar no perfil do assassino, a maioria das famílias nunca acreditou que ele fosse o responsável pelos crimes. Outro nome envolvido nos rumores foi o de Ron Little, que chegou a afirmar à imprensa que estava sendo investigado como suspeito em vários desaparecimentos e homicídios, incluindo alguns ligados à Colonial Parkway. Little era um ex-funcionário de uma agência de investigação privada que depois comprou. Entre os que trabalharam com ele estavam Brian Pettinger e Bonita Edwards. Brian foi assassinado posteriormente e Little dizia ser investigado por esse crime. Bonita, por sua vez, era mãe de Robin Edwards, uma das vítimas da Colonial Parkway. Além disso, Ron Little era um imigrante ilegal. Originário da Nova Zelândia, ele veio para os Estados Unidos, casou-se na Califórnia e, após o divórcio, teve seu pedido de cidadania negado. Mesmo assim, permaneceu no país ilegalmente até ser preso. Ele foi solto temporariamente enquanto as autoridades decidiam o que fazer, mas não podia trabalhar legalmente, o que o deixava frustrado. Em agosto de 1989, foi finalmente deportado, o que exclui sua participação nos assassinatos posteriores a essa data, como os de Daniel e Anna. No entanto, ele ainda estava no país quando alguns dos primeiros crimes ocorreram. Além desses suspeitos, existem diversas teorias sobre a identidade ou o perfil do assassino. Uma das mais aceitas é a de que o criminoso era um policial ou alguém que fingia ser um. A criminóloga Pat Brown sustenta que o responsável queria exercer autoridade, algo comum em perfis de serial killers como Edmund Kemper e o BTK. Segundo ela, o assassino se sentia no controle ao dominar suas vítimas. Blaine Pardoe também apoia essa teoria, apontando evidências como porta-luvas abertos, sugerindo que as vítimas estavam pegando os documentos do carro, algo que fariam se fossem abordadas por um policial. Além disso, as carteiras estavam fora dos bolsos ou bolsas, como se tivessem sido apresentadas a alguém que exigiu identificação. Outro detalhe, as janelas dos motoristas estavam abaixadas, indicando que as vítimas abriram voluntariamente o vidro, confiando na pessoa que as abordava. Joyce Call Canada, parente de uma das vítimas, reforça essa ideia ao afirmar: "Sempre achei que era alguém da polícia, ou se passando por um. Todos os jovens eram fortes e saudáveis, não se renderiam facilmente a menos que acreditassem estar lidando com uma autoridade." Outra teoria é a de que os crimes foram cometidos por uma dupla. Casos de assassinos em equipe não são raros, como demonstrado em investigações de outros serial killers. Muitos acreditam que seria necessário mais de uma pessoa para dominar simultaneamente vítimas como Kathy e Becky, especialmente considerando que Kathy era formada pela Academia Naval e treinada em artes marciais. Também houve especulações sobre envolvimento da CIA. Durante as investigações, a Polícia Estadual da Virgínia examinou o campo militar de Camp Peary, mais tarde revelado como um centro de treinamento da CIA. Isso gerou rumores sobre um agente desonesto envolvido, embora nada tenha sido confirmado. A última teoria é a de que os crimes não estão conectados. O ex-detetive Steve Spingola, chamado pelas famílias para analisar os casos, acredita que os assassinatos foram cometidos por diferentes pessoas e não por um único serial killer. Em sua análise, o caso de Kathy e Becky foi um crime de ódio motivado por homofobia.
Ele liga esse assassinato ao de outro casal lésbico, Julianne Williams e Laura Lolly Winans, mortas em 1996 durante uma trilha no Parque Nacional de Shenandoah. As duas foram encontradas com os pulsos amarrados e a garganta cortada, mas sem sinais de agressão sexual ou roubo, e o cachorro delas foi encontrado vivo. Um homem chegou a ser investigado, mas o DNA encontrado na fita adesiva usada nas vítimas o inocentou. O caso permanece sem solução até hoje. Alguns acreditam que o assassinato de Julianne e Laura pode ter conexão com os da Colonial Parkway, especialmente o de Kathy e Becky. Já outros, como Spingola, veem essa semelhança como indicativo de crimes de ódio isolados cometidos por autores diferentes. Spingola acredita que os assassinatos de Julie e Lolly podem estar conectados aos demais casos e que o motivo tenha sido um crime de ódio. Para os casos de David e Robin, ele propõe uma teoria diferente: um assalto que saiu do controle. Ele também sugere que Daniel e Anna podem ter sido mortos após um roubo. Posteriormente, a investigação revelou que o pai de Daniel havia lhe dado uma quantia em dinheiro antes da viagem a Virginia Beach. Enquanto Spingola investigava a área, a irmã de Anna decidiu, depois de décadas, revisar os pertences da jovem. Entre os itens, ela encontrou um bilhete escrito por Anna que indicava um encontro marcado com alguém que estaria em uma van azul, em um ponto de parada. O bilhete também incluía um número de telefone. O carro de Daniel foi encontrado exatamente em um local como esse, um ponto de parada, o que levanta a possibilidade de que Anna estivesse, de fato, indo ao encontro de alguém ali. Existe até mesmo a hipótese de que o encontro estivesse relacionado à compra de maconha, considerando que um prendedor de cigarro de maconha foi achado no carro de Daniel. Talvez, ao descobrir que Daniel tinha dinheiro, a pessoa tentou assaltá-los e acabou os matando quando algo deu errado. O dinheiro dado por seu pai naquela noite nunca foi recuperado. No caso de Keith e Sandy, Spingola não apresenta uma teoria concreta, já que seus corpos nunca foram encontrados. No entanto, ele acredita que eventualmente seus restos mortais serão descobertos, provavelmente por um caçador ou alguém que passe pela região da Colonial Parkway. No final das contas, é difícil afirmar se todos esses crimes estão realmente conectados. Talvez apenas alguns estejam. É possível que os assassinatos de Julie e Lolly estejam ligados ao de Kathy e Becky, ou talvez nenhum deles tenha relação, e cada caso tenha um autor diferente. Antes de encerrar, vamos revisar algumas semelhanças e diferenças entre os casos. Todos envolveram duas vítimas, geralmente casais. A única exceção seria Daniel e Ana Maria, que mesmo não sendo um casal oficial, podiam ser vistos assim pelo assassino. Em 3 casos, os corpos foram encontrados a uma curta distância dos veículos. Kathy e Becky estavam dentro do carro de Kathy. David e Robin estavam a cerca de 1,6 quilômetros do carro de David. Daniel e Anna foram localizados a pouco mais de 3 quilômetros do veículo de Daniel. A exceção é Keith e Sandy, cujos corpos nunca foram encontrados. Com exceção de Kathy e Becky, que foram encontradas vestidas, os demais estavam em diferentes graus de nudez. A maioria das roupas foi encontrada nos próprios carros. Em todos os casos, há indícios de que as vítimas foram forçadas a sair dos veículos, ou pelo menos confrontadas fora deles. Sabemos que nem os carros, nem os locais onde os corpos foram achados são onde os assassinatos ocorreram. Ou seja, as vítimas foram deslocadas. Todas estavam dentro da mesma faixa etária, universitários. Embora Kathy fosse um pouco mais velha, podia facilmente parecer mais jovem. Robin, apesar de ser mais nova, também aparentava mais idade. Em quase todos os casos, os carros foram deixados em locais sugestivos de roubo. Kathy teve seu carro empurrado ribanceira abaixo, mas os demais foram deixados em locais acessíveis, como estacionamentos e pontos de parada. Alguns veículos estavam destrancados, com janelas abertas, portas entreabertas ou até com as chaves na ignição. Como se o autor do crime esperasse que outra pessoa encontrasse o carro e o levasse. Apesar de muitas semelhanças, os assassinatos aconteceram de formas diferentes. Kathy e Becky foram estranguladas e depois tiveram a garganta cortada. David e Robin foram baleados. Daniel e Anna provavelmente foram esfaqueados. E a causa da morte de Keith e Sandy ainda é desconhecida. Vale lembrar que nem todos os crimes ocorreram na própria Colonial Parkway. Muitos foram apenas próximos. A Colonial Parkway atravessa o centro da área onde os crimes aconteceram, o que justifica o nome dado à série de assassinatos. Kathy e Becky foram encontradas na Colonial Parkway,
Já David e Robin foram localizados no Ragged Island Refuge, mais a sudoeste. O carro de Keith foi achado na Parkway, próximo ao York River Overlook, a cerca de 1,6 quilômetros de onde o carro de Kathy havia sido deixado. O carro de Daniel foi encontrado em um ponto de parada na I-64, ao noroeste de onde essa rodovia cruza com a Colonial Parkway. Ou seja, pelo menos 2 casos tiveram veículos e corpos encontrados ao norte ou ao sul da Colonial Parkway. E talvez nunca saibamos se esses crimes foram cometidos pela mesma pessoa. Em 2018, foi revelado que DNA de 3 dos 4 casos estava sendo analisado, o que pode ser um passo importante para solucionar esse mistério. Infelizmente, muitos familiares das vítimas já faleceram sem respostas. Mas ainda existem pessoas buscando justiça.